Olá, eu sou o professor Joselias e é um prazer estar com vocês. Chegamos em mais uma aula do nosso curso de variáveis aleatórias. Hoje vamos falar de variáveis aleatórias independentes. Vamos para a aula de hoje. Vamos lá. Variáveis aleatórias independentes. Dizemos que as variáveis aleatórias x e y são independentes se, para quaisquer dois conjuntos de números reais A e B, a probabilidade de x pertence a A e y pertence a B é igual ao produto entre as probabilidades de x pertence a A e y pertence a B. É o produto, é a multiplicação. Isso quer dizer o seguinte: se você tem esse evento, x pertencente a A, isto é um evento, e o outro evento, y pertencente a B, vocês têm dois eventos. Esses dois eventos vão ser independentes. Lembra da probabilidade condicional? Então, a probabilidade de um e do outro é o produto das probabilidades. No fundo, isto é uma aplicação de independência que você viu em probabilidade. A probabilidade de A inter B é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Então, a probabilidade conjunta, ela fatora como a multiplicação entre as marginais. Portanto, a gente pode dar uma definição melhor ainda. Olha só a próxima definição. X e Y são variáveis aleatórias independentes. Então lá, X e Y são variáveis aleatórias independentes. Eu vou então dar essa definição com a função de probabilidade. Olha lá, ó. Se são independentes se a probabilidade de x ser menor ou igual que o x e y ser menor ou igual que um y, se essa probabilidade é igual à probabilidade do x ser menor ou igual que o x vezes a probabilidade de y ser menor ou igual que o y. Isso eu estou te dizendo que a distribuição acumulada conjunta fatora como a multiplicação das marginais. Então eu estou te dizendo que a função de distribuição acumulada conjunta, o f de xy, é igual ao produto do f de x, quer dizer, a marginal de x, pela marginal de y. Então, f de x vezes f de y. Isso vai valer para todos os x e y pertencentes aos reais, tá? Então, se a distribuição conjunta fatora como produto das marginais, nós vamos dizer que as variáveis são independentes. Você pode ter a independência no caso discreto e no caso contínuo. Então, vamos resumir isso. Resume isso e aí você decora esses resultados. Olha só. No caso discreto, então você vai supor que x e y vai ser agora um vetor aleatório discreto. Então, olha, x e y é um vetor aleatório discreto no caso, porque agora eu vou dar o caso discreto. Como é que ficaria? A função de distribuição acumulada desse vetor x e y seria igual ao produto entre a função de distribuição marginal de x vezes a função de distribuição marginal de y. Isso é a função de distribuição. Mas como eu estou no caso discreto, eu posso pensar com a função de probabilidade. Então, agora o f é a função de probabilidade conjunta de x, y. É igual à função de probabilidade marginal de x vezes a função de probabilidade marginal de y. Já que é discreta, existe a função de probabilidade. Essa é a função de probabilidade de x, y, essa conjunta, e a probabilidade de x ser igual a x e y ser igual a y. Isto é igual à probabilidade de x ser igual a x vezes a probabilidade de y ser igual a y para todos x e y pertencentes aos reais. Isto é a função de probabilidade. Bacana, né? Bacaninha, bacaninha. Então, esse seria o caso discreto para o vetor xy. E quando você tiver o caso contínuo? No caso contínuo, você não vai ter mais função de probabilidade.
você vai ter função de densidade quando for contínuo. Então agora suponha que xy é um vetor aleatório contínuo, tá? Então, contínuo. Então nós teríamos o seguinte, a função de distribuição acumulada conjunta f de xy seria o produto entre a marginal, a função de distribuição acumulada marginal de x, vezes a função de distribuição acumulada marginal de y. Mas se isso vale para a acumulada, vale para a densidade. Se é contínua, eu posso dizer que a função de densidade de xy é igual ao produto entre as densidades marginais. É igual a densidade de x vezes a densidade de y. Para todos os xy pertencentes aos reais. Então, se multiplica uma marginal pela outra da conjunta, você vai ter a independência. Nesse caso, elas serão independentes. Você pode estender tudo isso para um vetor n-dimensional, para a dimensão n, para o Rn. Se você pensar no Rn, vai ser de maneira análoga. Então vamos imaginar um vetor n-dimensional. Então aqui você teria um vetor x1, x2 e vai pontinho, pontinho, xn. Isso seria um vetor aleatório no Rn, tá? Um vetor aleatório no Rn. Como é que fica a independência dessas n variáveis aleatórias, que são as componentes? Aí você vai pensar, ó, cada componente daquele vetor é uma variável aleatória. Então você tem n variáveis aleatórias. Você tem a variável aleatória x1, x2 até xn. Vão ser variáveis aleatórias independentes se a função de distribuição acumulada conjunta fatora como a acumulada marginal de cada uma delas. Então eu posso dizer que são independentes se a função de distribuição acumulada conjunta, quer dizer, o f de x1 até xn, nos pontinhos x1zinho até x1zinho n, vai ser igual ao produto de cada função de distribuição acumulada marginal. Vai ser o produto da acumulada marginal de x1 vezes a acumulada marginal de x2 e vai pontinho, pontinho, pontinho até a acumulada marginal de xn. Se a conjunta fatora como produto das marginais, existe independência. Isso vale tanto para o caso discreto como o caso contínuo. Agora, vai valer também para o caso discreto quando for a função de probabilidade e para o caso contínuo quando for a função de densidade. Então eu teria aqui, olha, f de x1, x2 para um x, xn, sendo discreto aí função de probabilidade, ou contínuo função de densidade, vai fatorar como sendo os produtos dessas funções, ou probabilidade ou densidade. Então temos essa relação. Quer dizer, no fundo, o que eu quero te dizer? Que as variáveis aleatórias são independentes, essas n, se a conjunta fatora como produto das distribuições separadamente, das marginais. Bacana, né? Legal, legal, legal. E aí, o importante agora é que você faça exercício ou veja exemplo. Então vamos agora fazer uma bateria de exercícios de exemplo, aplicando tudo isso. Vamos lá? Então fique atento. Vamos lá. Primeiro exemplo. Exemplo. Temos a distribuição de xy, um vetor discreto. A pergunta é, xy são independentes? Vamos responder. Para responder, eu vou calcular a função de probabilidade marginal de x aqui na última coluna. E a função de probabilidade marginal de y na última linha. Vamos lá. A marginal para quando x for igual a 1, basta somar a primeira linha. 0 mais 1/5 mais 0 vai dar 1/5. Para x igual a 2, fica 1/5 mais 1/5 mais 1/5. Temos 3/5. Para x igual a 3, vamos ter 0 mais 1/5 mais 0, 1/5. Agora, a marginal de y, para y igual a 1, vamos somar a coluna. 0 mais 1/5 mais 0, temos 1/5. Para y igual a 2, vai ficar 1/5 mais 1/5 mais 1/5, temos 3/5. E para y igual a 3, temos 0 mais 1/5 mais 0, temos 1/5.
Repare que se você somar a última coluna ou a última linha, isso vai dar 1, né? A pergunta é, x e y são independentes? Bem, vamos pegar um ponto aqui, o ponto 1. O ponto 1, aqui na conjunta, na função de probabilidade conjunta, o ponto 1, quer dizer, a probabilidade de x ser igual a 1 e y ser igual a 1, é esse zero aqui, essa probabilidade é zero. Agora, a marginal de x no ponto 1. A marginal de x no ponto 1 é a probabilidade de x ser igual a 1, é 1/5. E a marginal de y no ponto 1, f de 1 para y, é a primeira coluna aqui, ó, é esse 1/5. Então, observe que a conjunta no ponto 1, f de 1 de xy, que é igual a zero, ela é diferente do produto das marginais. Não fatora. Não fatora. Isso aqui daria 1 sobre 25. Já que é diferente, essas duas variáveis não são independentes. Então, resposta, não são independentes. A conjunta não fatora. Prosseguindo, vamos para outro exemplo. No próximo exemplo, nós temos também um vetor discreto, onde o x assume os valores 0, 1 e o y assume os valores 0 e 1. A pergunta é a mesma. Essas duas variáveis x e y são independentes? Vamos ver. Primeiro eu vou fazer a função de probabilidade marginal de x aqui na última coluna. Eu vou fazer a função de probabilidade marginal de y na última linha. Aí, ó, somando a linha, eu tenho aqui 3 nonos. 3 nonos é 1/3. Somando a segunda linha, eu tenho 6 nonos. 6 nonos é igual a 2/3. Agora, somando essa primeira coluna, eu tenho 1/3. Somando a segunda coluna, eu tenho 2/3. Repare que dá 1. Agora, vamos analisar ponto por ponto. Observe aqui, ó, que o f de 0, 0 é igual a esse 1 nono. É igual a 1 nono. O f de 0, 1 é igual a 2 nonos. O f de 1, 0 é igual a 2 nonos. E o f de 1, 1 é igual a 4 nonos. E vamos ver se as igualdades estão satisfeitas. Aí você vê aqui no cantinho, ó, f de 0, 0. A margem da conjunta, xy. Nós acabamos de ver que é igual a 1 nono. E o nono é igual a quem? O nono é igual a 1/3 vezes 1/3. Onde esse primeiro 1/3 é o f de x no ponto 0. Repare que ó, esse é 1/3. E outro 1/3 é o f de y no ponto 0. Então, f de 0 vezes f de 0. Então, até aqui está ok. Está ok até aqui. Até aqui, eu só posso dizer que são independentes. Até aqui. Mas vamos continuar analisando agora o f de 0, 1. O f de 0, 1 é igual a 2 nonos. Mas 2 nonos seria 1/3 vezes 2/3. Esse 1/3 é exatamente o f de 0, não é? Repara, o f de 0 é 1/3. E o 2/3, o 2/3 é o f de 1y. O 2/3 é esse cara aqui, ó. Então seria o f de 1y. Então aqui é ok, ó. Esqueci de colocar o y aqui. Então até aqui está ok. Satisfaz. Agora vamos ver o f de 1, 1. Estou esquecendo de colocar aqui o x e o y para facilitar. Eu não preciso colocar, mas é interessante. O f de 1 é
é 4/9. Mas 4/9 seria 2/3 vezes 2/3. Esse primeiro 2/3 seria o f de 1 aqui, ó, em x. Então seria f de x no ponto 1. E esse segundo 2/3 seria o f de y no ponto 1. Seria o f de y no ponto 1. Até aqui, ok. Falta algum ponto? Falta. Ainda falta o f10. Então, f10. f10 é o último ponto. Se for igual ao f de 1 vezes o f de 0, em x e y, aí vai dar a propriedade de independência. Então, o f de 10 também é igual a 2/9. O f de 10 é 2/9. Mas o 2/9 seria igual a quem? Seria igual a 2/3 vezes 1/3. Esse primeiro 2/3 é o f de 1. É para o f de 1 da variável aleatória x, da marginal de x. O f de 1 de x é 2/3. Vezes, olha, o f de 0 em y é 1/3. Vezes o f de 0 em y. Ok? Então eu posso dizer com certeza que f, essa função de probabilidade no ponto xy conjunta, ela fatora, como sendo f de x da marginal de x vezes f de y da marginal de y. Logo, essas duas variáveis são independentes. Portanto, x e y são independentes. Vamos para o próximo exemplo. Neste exemplo, você tem uma função de probabilidade conjunta em xy, para o x igual a 0, 1, 2, pontinho, pontinho, e y igual a 0, 1, 2, pontinho, pontinho. A pergunta é a mesma. Essas duas variáveis x e y são independentes? Bem, para responder, eu tenho que achar a função de probabilidade conjunta de x e a função de probabilidade conjunta de y. Então, primeiro vamos calcular a função conjunta de x, f de x. A função conjunta de x, já que ela é discreta, seria somatório y de f de xy. Então eu teria que somar em y. O y vai de 0 até mais infinito. E aí vou somar nesses pontos aqui, que vai dar e elevado a menos 5, 2 elevado a x, sobre x fatorial, vezes 3 elevado a y sobre y fatorial. Bem, eu tenho agora o seguinte, ó. Continuando aqui, eu vou pegar esse e elevado a menos 5, eu vou colocar aqui para fora, porque ele é constante. Como eu estou somando y, eu vou pegar tudo que tem x e botar para fora, que é constante. Então fica vezes 2 elevado a x sobre x fatorial. Agora vem o somatório de y, variando de 0 até mais infinito, dessa expressão 3 elevado a y sobre y fatorial. Mas quem é essa expressão? Quem é isto aqui? Eu vou escrever aqui, ó. Isso aqui é igual a e elevado a menos 5 vezes 2 elevado a x sobre x fatorial. Agora, esse somatório representa o quê? Se você for desenvolver os termos, o primeiro termo seria 3 elevado a 0 sobre 0 fatorial. 3 elevado a 0 sobre 0 fatorial. Mas quando y for 1, fica 3 elevado a 1 sobre 1 fatorial. Mas quando y for 2, fica 3 elevado a 2 sobre 2 fatorial. E assim vai, pontinho, pontinho, pontinho. Você observa facilmente que essa expressão aqui é o valor e elevado a 3. E elevado a 3. Portanto, o que nós temos aqui? Nós temos e elevado a menos 5
vezes 2 elevado a x sobre x fatorial vezes e elevado a 3. Se eu multiplicar e elevado a menos 5 vezes e elevado a 3, vai dar e elevado a menos 2 vezes 2 elevado a x sobre x fatorial. E nós chegamos na expressão que a gente queria. Daqui você tira o seguinte, ó. Vamos continuar aqui. Eu tenho que a função de probabilidade marginal de x é dada por e elevado a menos 2 vezes 2 elevado a x sobre x fatorial. Isso para o x igual a 0, 1, 2 e assim vai. Observe que eu posso dizer que essa variável aleatória x tem uma distribuição conhecida como distribuição de Poisson com o parâmetro 2. Agora, como eu calcularia a marginal de y? Vamos calcular a marginal de y? Então, a marginal de y você vai calcular de maneira análoga. Ó, você vai somar, agora você vai somar em x. Soma em x de f de xy. Ponto xy. Vai somar em x. Aí vai dar o somatório de x variando de 0 até mais infinito, daquela função de probabilidade que é elevada a menos 5, 2 elevado a x sobre x fatorial, vezes 3 elevado a y sobre y fatorial. Como eu estou somando em x, eu posso botar tudo que tem y para fora, que é constante. Então, colocando o que tem y para fora, ou que não tem x, fica e elevado a menos 5, 3 elevado a y sobre y fatorial. Aí ali dentro vai ficar apenas quem? O somatório em x, variando de 0 até mais infinito. O que ficou lá? 2 elevado a x sobre x fatorial. Estou fazendo tudo de novo para você se desenvolver, tá? Eu poderia falar de maneira análoga e botar logo a resposta. Fica e elevado a menos 5, 3 elevado a y, sobre y fatorial. Agora, aqui é esse somatório? Para quando o x for 0, fica 2 elevado a 0, sobre 0 fatorial. Quando o x for 1, fica 2 elevado a 1, sobre 1 fatorial. Quando o x for 2, fica 2 elevado a 2, sobre 2 fatorial. E assim vai, pontinho, pontinho, pontinho. Essa expressão que você tem aqui dentro é a potência do e, é e elevado a 2. Portanto, o que a gente chegou? A gente chegou a e elevado a menos 5, 3 elevado a y, sobre y fatorial, vezes e elevado a 2. Se eu multiplicar e ao quadrado por e elevado a menos 5, o resultado vai dar e elevado a menos 3, 3 elevado a y sobre y fatorial. Este é o resultado que a gente chega. Essa é a marginal de y. Portanto, a função de probabilidade marginal de y é igual a e elevado a menos 3, 3 elevado a y sobre y fatorial, para esse y igual a 0, 1, 2 e assim vai. Observe que essa variável aleatória y, ela tem distribuição de Poisson. Só que o parâmetro agora é 3. Então, temos aqui a marginal de x aqui em cima. E agora a marginal de y. Agora é só observar. Logo, podemos dizer que a função de probabilidade conjunta de xy, ela é igual ao produto dessas duas marginais. É igual ao valor que a gente achou para f de x, vezes o valor que a gente achou para f de y. Quando eu multiplicar e elevado a menos 2 vezes e elevado a menos 3, vai dar e elevado a menos 5, que você encontra aqui. Portanto, isso aqui é igual a f de x
no ponto x, vezes o f de y no ponto y. Portanto, sim, são independentes. Então, a resposta seria sim, são independentes. Legal, né? Chegamos em mais um exemplo. Vamos para o próximo exemplo. No próximo exemplo, eu tenho aqui uma função de distribuição acumulada. Repara que o f está em letra maiúscula, então é acumulada. Então, a acumulada conjunta de x, y é 1 menos z elevado a menos x, que multiplica 1 menos z elevado a menos y, para x, y maior que zero e zero caso contrário. A pergunta é, essas duas variáveis x e y são independentes? Bem, aqui você tem a função de distribuição. Você tem que verificar se ela fatora como produto de duas marginais. Se fatorar como produto de duas marginais, a resposta é sim. Então, para resolver, eu vou calcular primeiro a função de distribuição acumulada marginal de x. Como é que você calcula isso? Se eu quero a marginal de x na distribuição acumulada, eu vou calcular o limite. O limite para quando o y for para mais infinito de f de xy. Portanto, isso aqui é o limite. Quando y vai para mais infinito, de 1 menos e elevado a menos x, que multiplica 1 menos e elevado a menos y. Ora, isto é igual a... Você pode pegar essa parte de x e botar para fora do limite, porque é constante. Então, fica 1 menos e elevado a menos x, que multiplica o limite para quando y vai para mais infinito de 1 menos o e elevado a menos y. Portanto, quando y vai para mais infinito, fica e elevado a menos y. Essa parte aqui, ó, então converge para zero. Então fica 0 mais 1, esse limite dá 1. Portanto, isso fica 1 menos e elevado a menos x vezes 1. Nós teremos então 1 vezes e elevado a menos x. Agora vamos aqui no cantinho calcular a função de distribuição acumulada marginal de y. Então, para isto, eu vou calcular o limite. O limite para quando x vai para mais infinito na função de distribuição acumulada conjunta. Ok? Então, aqui você vai ter o limite para quando x vai para mais infinito de 1 menos e elevado a menos x, que multiplica 1 menos e elevado a menos y. O meu limite em x, eu posso botar o que tem y para fora do limite. Então, fica 1 menos e elevado a menos y, o limite para quando x vai para mais infinito, de 1 menos e elevado a menos x. Repare que, quando x for para mais infinito, esse termo e elevado a menos x vai para zero, esse termo vai para zero. Então, fica 1 menos 0, que vai dar 1. Então, teremos 1 vezes essa expressão. Portanto, isto é igual a 1 menos e elevado a menos y. Como a função de distribuição acumulada conjunta é igual a este produto, 1 menos e elevado a menos x é a marginal de x, e 1 menos e elevado a menos y é a marginal de y, logo eu posso dizer que fatora, realmente fatora. Repare, lá em cima, a função de distribuição acumulada conjunta de xy, que é essa expressão, ela é igual ao produto dessas duas expressões, é igual à função de distribuição acumulada marginal de x vezes a função de distribuição acumulada marginal de y. Portanto, sim, são independentes.
x e y são variáveis aleatórias independentes. Ok. Esta foi uma aula de independência. Vamos terminando a aula agora. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos, felicidades e te aguardo para a próxima aula. Obrigado e até lá.